Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Caros irmãos, caras irmãs de Ideal Espírita, amigos que nos assistem, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária do nosso querido abrigo espírita Oscar José Pitã. Hoje teremos uma roda de conversa onde eu, Tarcísio, o Vitalino e a nossa amiga Leire, lá de Caçapá, estaremos trazendo algumas reflexões a respeito da razão providencial da dor. Então, como é de praxe, nós convidamos a todos neste momento a nos unirmos em pensamento e em coração para realizarmos a nossa prece de abertura.
querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez nos reunimos em teu nome para reflexões a respeito do teu Evangelho de luz. Rogamos o concurso dos amigos espirituais e a proteção para que possamos tirar o máximo proveito deste encontro e que, acima de tudo, os teus ensinamentos se façam presentes nos nossos corações, no dia a dia, através das nossas atitudes. Assim, Mestre querido, com o coração repleto de profunda gratidão, em teu nome, nós iniciamos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, de imediato, nós passamos a palavra para o nosso irmão Vitalino. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Que alegria, então, estarmos juntos de novo. Que o Mestre Jesus ampare e nos auxilie, nos inspire na manhã de hoje. Bom dia, amigos. Vitalina, Tarcísio e toda a comunidade que nos assiste do Abrigo Espírita José Pitã. É com imensa alegria que eu aceito o convite para participar junto a vocês dessa roda de conversa em nome da Sociedade Espírita Fraternidade, que nós possamos ter então momentos de reflexão, de harmonia, que possam nos harmonizar e nos deixar em conexão com a espiritualidade, que é isso que nós buscamos nesses momentos difíceis. Muito obrigada, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Então, como todos vimos, temos participação especial hoje, uma amiga nossa do coração, de Caçapava do Sul, da Sociedade Espírita Fraternidade, a Leila, e é com alegria, então, que ela vai estar participando com a gente nas reflexões de hoje, dessa roda de conversa. Lembrando, a gente sempre tenta manter um clima informal, mas sempre seguindo as obras da doutrina espírita, e vamos tentar não ser tão longos para, quem sabe, no final a gente conseguir ouvir um pouco as perguntas do público através dos comentários no Facebook, para quem está assistindo ao vivo na manhã do domingo. Lembrando que o trabalho é reprisado ainda na quinta à noite. O assunto de hoje é a razão providencial da dor. E a gente pode começar perguntando por que a dor, por que a gente sofre. Eu esses dias estava assistindo um filme e em um certo momento do filme o rapaz estava com a esposa e a filha no carro. Aí a filha mostrou um desenho, disse que desenhou a mão do pai. Aí o pai, por que desenhou a minha mão? E ele diz, porque a tua mão me faz ver o amor de Deus. E aí ele segura a mão dela, fica de costas, segura a mão dela, a esposa está dirigindo, e aí acontece um acidente, batem o carro e a filha desencarna. E aquele personagem, então, ele entra numa depressão muito grande, a esposa continua bastante ligada à religião dela, evangélica, mas ele entra numa sintonia muito negativa e em um certo momento dizem, mas te apoia em Deus e segue adiante. E ele, mas que Deus que tira minha filha de mim, que provoca todo esse sofrimento. Que Deus é esse? Se Deus existe, que Deus é esse? Claro que aqui a gente não vai responder essa pergunta, porque é uma pergunta ao mesmo tempo muito ampla, né? São várias coisas que tem ali no meio, e também muito individual, cada um tem que procurar a resposta pelos seus sofrimentos. Mas a gente vai tentar trazer um pouco do que as obras básicas, as obras complementares do Espiritismo nos dizem a respeito da dor.
Então, a gente vai tentar começar falando das causas, por que sofremos, das causas das dores, das aflições. Lembrando primeiro que, conforme aprendemos no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, questão 132, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? Né? E os Espíritos nos dizem que a encarnação tem como objetivo fazer o espírito, o ser humano, chegar à perfeição. Pois somos criados simples e ignorantes como espíritos, e através das encarnações vamos, passo a passo, nos direcionando à perfeição. E os espíritos continuam: para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso é que está a expiação. Faz parte do processo da busca pela perfeição passar pelas vicissitudes. Allan Kardec depois pergunta ainda se a gente sempre seguindo o caminho do bem, o espírito sempre escolhendo o caminho do bem, se ele deixa de passar pelo sofrimento. Os espíritos dizem que não, porque é inerente à imperfeição, né? Que não existem seres privilegiados na criação divina. Então Allan Kardec pergunta: então de que serve seguir o caminho do bem se não isenta dos sofrimentos? Aí os espíritos dizem que quem segue sempre pelo caminho do bem, ou majoritariamente pelo caminho do bem, chega mais depressa ao fim. Demais, dizem os espíritos, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. E quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. O tema está fundamentalmente baseado, o tema da exposição de hoje, da roda de conversa, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E logo no comecinho, Allan Kardec primeiro nos faz refletir que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E sendo Deus justo, essa causa há de ser justa. Então, primeiro para a gente nos situar e lembrar da bondade divina, da perfeição divina, Deus é infinitamente justo e bom. Então, as coisas ocorrem por algum motivo justo. E mais adiante, Allan Kardec começa dizendo que são de duas espécies as vicissitudes da vida, ou promanam de duas fontes diferentes, que nos é importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Lembrando, então, que, como a gente acredita em várias encarnações, várias existências no mundo físico, as vicissitudes podem provir dessa encarnação, dessa existência, ou podem provir de existências anteriores. Seguindo, então, como o Vitalino nos trouxe, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo se chama Bem-aventurados os aflitos. E a gente imagina que não deva ser por acaso que esse é o maior capítulo do Evangelho. Significa que os aflitos, alguma coisa está guardada de bom para eles, como diz lá no Evangelho, se a gente for procurar. Já é para nos dar uma ideia de que a dor ela deve ser necessária, né? E ela aparece na nossa existência das mais variadas formas, em algum momento. Não é permanente, tem momentos de mais dor, outros que a gente dá uma aliviada para se fortalecer, né? E aí eu li um texto agora há poucos dias nas redes sociais, um texto grande ali onde dizia, porque a gente vê uma vida muito bonita, muito tranquila das pessoas nas redes sociais, e ali dizia assim: cada pessoa, todo mundo carrega um elefante nas costas. Uns carregam um elefante enorme, os outros carregam um elefante pequenininho, né? Mas todo mundo carrega o seu elefante, que é a sua cruz também, como a gente costuma dizer, né? E muitas vezes tem pessoas que a gente jamais supõe que estão carregando alguma coisa nas costas, né? Às vezes a gente convive uma vida inteira com uma determinada pessoa e a gente não sabe que ela carregou uma dor imensa, uma vida inteira. Às vezes a gente convive até bem próximo, né?
e num dado momento a gente fica sabendo e a gente tem uma surpresa, assim, que cada pessoa carrega um universo dentro de si, que a gente não faz ideia. Então, como eu disse, alguns elefantes são visíveis, outros a gente nunca vai imaginar, a não ser que a pessoa revele para a gente que está lá muito dentro dela. E lá na questão 931 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. E os espíritos respondem, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgamos ser a felicidade, muitas vezes esconde dolorosas aflições. É o elefante que a gente não vê, né? O sofrimento está por toda parte. E aí eles explicam dizendo, e isso é assim porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Quando ela estiver se transformando em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará. Lela, estou apertando o microfone sem querer. Aí. Até que parte. O homem deixa. Ah, tá. O homem deixará de ser infeliz e aí aqui se tornará o paraíso terrestre. Nós temos uma tendência também a classificar o tamanho das dores dos elefantes de cada um, e a dor ela é muito relativa para cada pessoa, né? Por exemplo, as doenças no corpo, tem doenças que doem, tem doenças que limitam a vida da gente. O Chico Xavier mesmo, eu já ouvi, acho que médicos que diziam assim que o corpo do Chico Xavier era um compêndio de medicina. E ele brincava com as dores dele quando conversava, ele tinha da catarata à angina, né? Então, ele trazia a dor como um instrumento de aprendizado e de evolução na existência. Para cada um, ela vem de uma forma. Nós temos também a perda, entre aspas, de pessoas queridas, que embora a doutrina nos explique, nos dê essa enorme consolação de que a gente não morre, ela não deixa de doer também, né? Especialmente essas dores as perdas de pessoas, quando elas acontecem, como a gente diria, de uma forma aparentemente invertida, quando são os mais novos que vão antes dos mais velhos, que não é o que a gente espera corriqueiramente, né? Outra coisa também é a perda da autonomia da gente, a limitação, a perda da autonomia do ir e vir, diversas dificuldades nos relacionamentos, ingratidão, violência, doméstica ou não, traição, abandono, perda do sentido da vida, o vazio existencial, que é uma dor que às vezes a pessoa carrega, é o tipo de dor invisível, ninguém vê, porque a pessoa só sente ela não está fora, ela está só dentro, né? Às vezes a gente até ouve brincadeiras das pessoas dizer assim, eu sei que eu fui muito mal na existência passada, eu devo ter atirado pedra na cruz. A gente ouve isso, né? E aí, então, logo que nós conhecemos a doutrina, a gente tem uma tendência muito grande de atribuir as nossas dores a existências passadas, e com isso a gente meio que se dá uma desobrigada. Eu tenho que passar por isso porque eu estou colhendo o que eu fiz na existência anterior. Só que depois a gente vai estudando mais e vai entendendo que não é bem assim. Muitos males são dessa existência. A gente não sabe, julga que não, mas são. Agora, uma coisa importante, independente se o que nos aflige é dessa ou de outra, nós temos sempre que buscar a saúde pelos todos os recursos disponíveis, buscar o equilíbrio emocional que nos ajuda, já é meio caminho andado, buscar analisar tudo que nós podemos melhorar, tudo que nós podemos intervir para melhorar. Um exemplo rápido assim que eu ouvi esses dias sobre, por exemplo, assim, a solidão. Se eu tenho um problema de solidão na minha vida, que é uma dor, eu posso atribuir ele à vida passada, em alguma coisa que eu fiz que hoje me traz essa dor, mas eu posso também procurar analisar se essa solidão não é devido a uma timidez que eu tenho, se ela não é devido a uma alta exigência que eu tenho com as outras pessoas, a uma intolerância, uma dificuldade financeira, por exemplo. Ela pode, sim, ser uma provação de mau uso dos recursos em outra existência, mas ela pode também vir de mais escolhas dessa existência, da minha falta de autocontrole nos gastos, né? Da falta de vontade de ir atrás, de buscar mais para ter o suficiente. Enfim, são coisas para ser analisadas, né?
Então, a gente sempre tem recursos para melhorar, nada pode justificar o sofrer aquele, estou colhendo, preciso sofrer, né? Sempre temos recursos para buscar melhorar. E uma grande parte, assim, da nossa perda do propósito, do vazio, da depressão e do sofrimento que muitas pessoas vivem hoje, muitas vezes é fruto da crença de que nós somos apenas um corpo e que a nossa existência termina no túmulo. E eu trago isso para os que não têm esse conhecimento da inexistência da vida, da sobrevivência do espírito, mas também para nós, espíritas, que algumas vezes, quando estamos sofrendo, nós tendemos a esquecer disso. Daí nós voltamos à consciência, nós temos essa consolação. Então, isso é importante a gente lembrar. Não é também porque a gente já tem o conhecimento que a gente passa por tudo tranquilamente. As dores doem na gente também. Eu ficava aqui pensando, enquanto os amigos traziam as reflexões, né, da excelência do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nosso querido, insigne codificador Allan Kardec faz uma análise profunda destas questões do Código do Monte, né? Essas lições de conduta e de moral, né, deste roteiro seguro, né, que irá nos conduzir à perfeição, que irá nos trazer a plena felicidade, a verdadeira felicidade. E fiquei pensando no caso do assunto de hoje, que vem lá de Mateus, 5, 4, 6 e 10, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, não é mesmo? Ou seja, Jesus está fazendo aí para todos nós uma promessa, né? Ou seja, não é que a gente seja masoquista, que goste de sofrer, né? E goste de passar por dores, não, pelo contrário. Se a gente puder evitá-las, a gente deve trabalhar no amor para evitar ao máximo. Mas inerente ao grau de evolução que nós estamos, inevitavelmente aqui e acolá nós vamos passar por momentos, quer sejam provacionais, quer sejam expiatórias, né? Mas nós temos essa promessa de Jesus, e isso deixa uma interrogação, uma expectativa de nós serão consolados. Então, o que há de bom na aflição? Né? O que nós podemos tirar dessas situações difíceis? E a doutrina espírita nos mostra exatamente isso, né? Que a dor e o sofrimento, como os irmãos já falaram, né? Ela faz parte desse processo evolutivo, faz parte desse processo de aperfeiçoamento. E nós teremos uma chance maior de tirarmos um proveito melhor dessa situação se nós tivermos justamente esta visão ampliada, né, a respeito da imortalidade da alma e da reencarnação. Poxa, eu estou sofrendo porque eu sou responsável pelas minhas ações e pelos meus atos. E colho aquilo que eu planto. Mas foi agora, há 10 anos atrás. Mas eu não vejo motivo nenhum de onde vem, de uma vida anterior. Ou seja, eu compreendo esse processo de encarnacionista. E isso vai nos trazendo um consolo de que eu serei, né, beneficiado se eu souber passar por este momento de forma adequada. Então a gente vai trabalhando estes valores do espírito imortal para tirar um proveito disso. E os espíritos benfeitores nos dizem que é justamente dos momentos mais difíceis e mais dolorosos que nós podemos tirar as lições mais belas para a nossa existência. É isso mesmo, amigos. O Espiritismo nos convida a uma mudança de ponto de vista. Como o Tarcísio falou, mudar o ponto de vista do presente, da vida material, e pensar também na vida futura, nas consolações prometidas por Jesus, onde é que a gente está indo. E também, como a Leila falou, às vezes a gente olha o outro e pensa, o outro não tem tanto sofrimento, não tem tanta dor, né? Só que a gente vê ele numa opulência material, em gozos dos bens materiais, em paixões, só que a gente não entende o quanto as paixões causam sofrimento e o quanto o apego à materialidade também causa sofrimento.
Então, às vezes, então tem outro ponto de vista, que é o ponto de vista de o que é importante não é o que a gente tem, o que é de material, mas o que a gente está aprendendo com a situação que a gente está passando. E é nessa mesma mudança de ponto de vista que a gente tem Jesus explicando no livro Jesus no Lar. É um livro de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, em que tem vários trechos de Jesus estudando as escrituras, talvez não, mas comentando coisas do dia a dia na casa, no lar de Simão Pedro. Então é um livro muito bonito, né? Porque bota Jesus dentro de um ambiente familiar. E aí, então, não me lembro qual personagem, se é a Marta ou se é a esposa de Simão, não consigo me lembrar quem, pergunta para Jesus por que a gente sofre, qual é a razão da dor humana. E, para não estragar as palavras de Jesus, eu vou ler exatamente como está escrito no livro. Jesus responde assim: a razão da dor humana procede da proteção divina. Proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. Então a gente já vê aqui a questão do aprisco do alto, que é a promessa da consolação, é o caminho da perfeição espiritual. Continua Jesus. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, o aguilhão é aquele instrumento lá que vai alfinetando o rebanho e vai orientando para o caminho certo. Então, a gente se distancia do que é o melhor para nós. E aí vem o sofrimento, e a gente acha que o sofrimento está nos trazendo dor, né? Nos trazendo infelicidade, mas está talvez nos evitando uma infelicidade maior, porque a gente está indo lá para o brejo, digamos, né? Está indo para um precipício. Aí Jesus faz uma pausa e continua. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, às vezes a gente quer facilidades, mas a facilidade não nos facilita, porque a gente ainda não tem a perfeição necessária, não tem a evolução necessária para lidar com muitas possibilidades. E claro, com a evolução da humanidade a gente tem recebido facilidades porque a gente tem evoluído. Antigamente, né, os nossos antepassados trabalhavam duramente e não tinham tempo para fazer nada, né? Ficavam o dia inteiro lavando roupa. Hoje a gente bota a roupa na máquina e aí o que vai fazer com o resto do tempo, né? Vai ler um livro, vai ficar olhando para o teto, vai ficar olhando coisas que não nos ajudam na internet. O que a gente vai ficar fazendo, né? Então, para complementar ainda esses comentários, eu trouxe também uma frase de Emmanuel, que eu já devo ter trazido alguma outra vez nesses estudos, que é do livro Na Hora do Testemunho. Então, também pela psicografia de Chico Xavier. O capítulo é Bênçãos Ocultas. E a frase dele é o seguinte: reflete nos males maiores que te alcançariam fatalmente se não tivesses o socorro providencial dos males menores de hoje. Males menores, socorro providencial. E reconhecerás que todo contratempo aceito com serenidade é toque das mãos de Deus, alertando-te o coração e guiando-te o caminho. E para dar mais uma complementada, o eminente espírita Leon Denis, lá dos primeiros tempos do espiritismo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um capítulo que fala só sobre dor, bastante extenso, mas bem interessante. E aí ele cita uma frase de Michelangelo, do escultor, do artista, que é o seguinte: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear.
Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. E aí Leon Denis nos diz que a nossa evolução espiritual é essa escultura linda, gigante, né, difícil, que a gente está tentando tirar as imperfeições e se esculpindo. Só que às vezes a gente desanima, às vezes a gente vê, não tem jeito, eu não tenho condições de fazer uma estátua bonita com esse troço aqui. Eu não estou pronto para isso. E aí o artista que a gente senta e desanima. E aí diz Leon Denis que, deixa eu achar aqui, quantas vezes não abandona o cinzel? É então que Deus lhe envia um auxílio, a dor. Ele cava ousadamente nas profundezas, a dor, cava ousadamente nas profundezas da consciência, aonde o trabalhador hesitante e inábil não podia ou não sabia chegar. Isto a gente descobre que consegue, né? Porque veio uma coisa lá de dentro, a partir da dor, que nos impulsiona e nos faz alcançar os nossos objetivos tão difíceis. Depois de palavras tão bonitas, até fica difícil ter o que dizer, mas realmente aquela mensagem da dor como uma bênção oculta, eu até tinha feito alguns apontamentos sobre isso, mas essas passagens que tu trouxe do livro do Leon Denis, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem verdadeiros poemas ali sobre a dor, que eu até marquei e fui olhar. É muito emocionante de ver a forma como é colocada a dor ali. A dor, ela é como tu já tinha trazido nessa outra mensagem, a dor é sempre ela é sempre para nos acordar, para que a gente possa tomar jeito e evitar um mal maior para nós mesmos, né? Então, para nos chamar a atenção para algum aspecto que não está de acordo. E sem essa dor enviada providencialmente, nós não teríamos essa percepção. A dor, ela nos desacomoda, é ela que nos impulsiona. Porque se não está doendo, a gente não sai do lugar. Então, o que a dor, o que ela faz? Ela nos faz ter uma mudança de atitude, uma mudança na forma de encarar as coisas que sempre nos faz crescer. Então, dependendo da maneira como a gente suporta essas situações, ao final a gente olha para trás e vê o quanto a gente cresceu, o quanto a gente está maior. Isso nos realiza também de ver o nosso próprio crescimento. Na hora é doído, mas depois a gente vê o quanto foi importante, claro, depois que passou, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, a gente ouve muito isso, mas por que Deus permite isso? Às vezes, aparentes injustiças bárbaras, né? E doídas. E aí, eu escutei, acho que foi do Haroldo, que nos disse numa palestra que nós temos a tendência a ter uma expectativa equivocada e fantasiosa do amor e da bondade de Deus, né? Que é um amor que coloca a pessoa numa redoma, como se fosse uma plantinha frágil, que super protege a pessoa. E isso faz tanto sentido no nosso estágio evolutivo, que muitos de nós tendemos a fazer isso com os nossos filhos. Daí a gente compara isso na nossa vida assim, de mãe, né? A gente faria qualquer coisa para poupá-los da dor a qualquer custo. Né? Não estou me referindo aqui a privá-los, né, de tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar eles a se desenvolver e ter autonomia, não é isso, mas a poupar da dor. Até uma criança, um filho pequeno que a gente vai levar para tomar uma injeção, uma vacina, a gente não sabe se dói mais na criança ou na gente que está levando, né? Então, assim, são dores, claro, cada uma na sua fase, são dores necessárias, elas são importantes, né? E aí a gente vai pensando na beleza que tem uma pessoa que se humanizou, que se espiritualizou através da sua jornada de dor. Como o Vitalino trazia lá no início daquele filme, onde houve uma dor assim imensa, e que a pessoa acabou se descrendo de Deus, mas todos os heróis que nós conhecemos, eles passaram por grandes momentos de dor, que foi o que tornou eles heróis, né?
Então, é muito enriquecedor aproveitar as dores para a nossa evolução. Com isso que a gente vai subindo os degraus e dando um passo a mais na escala evolutiva. No nível máximo dessa escala, nós temos Jesus, que já era um espírito puro, que veio aqui nos dar o exemplo para ver se a gente acordava para as realidades do amor, da vida eterna, né? E tudo que ele suportou a dor, ele foi capaz de suportar a dor, a traição, o desprezo, a agressão. E de que forma ele suportou isso? Amando a todos. Então é para isso que Deus nos prepara, né? Então que bênção nós temos essa revelação da doutrina espírita na nossa vida, que nós somos espíritos imortais e que toda dor tem um propósito para nós, que é nos transformar pela evolução, a ponto de um dia nós alcançarmos a felicidade, que a gente ainda não tem uma ideia muito clara do que seja a real felicidade. Às vezes nós temos um lampejo assim, do que possa ser a felicidade real, né? Então, essa revelação da doutrina espírita, ela elimina a nossa dor? Não, ela não alivia, ela não elimina, porque a dor tem essa função justamente de nos trabalhar, de nos esculpir para sermos espíritos melhores e mais felizes, né? Mas ter essa consciência pode nos aliviar do desespero em uma situação. E aí, nesse sentido, a gente acha importante trazer a questão do sofrer espírita, né? Porque daí, quando a gente se torna espírita, quando uma pessoa se torna espírita, os outros às vezes cobram, mas é espírita, então assim, ó, perdeu um ente querido, é tranquilo, porque sabe que não morreu, só que não é assim, ou qualquer outra dor, né? Nós somos humanos, a dor dói igual em nós. E então a gente sente a dor, só que nós temos a consciência de que ela tem uma razão de existir, uma razão providencial de existir, ela é necessária, o que não quer dizer que não doa, né? Então, assim, é importante a gente se permitir sofrer. Ter o choro é necessário, sentir, sofrer, para dar espaço para a resignação que nos traz o Evangelho, né? Nós temos que dar a vazão àquela dor e procurar compreender ela, né? Não se entregar ao sofrimento, sentir a dor, chorar, acolher a sua dor e tentar, ao mesmo tempo, buscar a força, a consolação, sempre buscando o que tiver ao alcance para superar. Passava aqui pela minha cabeça, rapidamente, uma palavra, fardo, né? Deus não nos dá o fardo maior do que aquele que nós não conseguimos suportar, porque senão não haveria justiça, né? Eu estaria fadado a sucumbir durante uma provação e um sofrimento. Só que isso traz também algumas reflexões um pouco mais profundas. Por exemplo, a do não julgamento, né? Não julgar a dor alheia, porque muitas vezes nós vemos alguém passando por um sofrimento assim daqueles mais, digamos assim, brutos, assim, mais pesados, mais complexos. E baseado nessa questão do fardo que Deus nos dá, somente daquele que nós podemos carregar, é porque essas criaturas que passam por essas situações, elas já criaram em si capacidades interiores para tirar o proveito dessas situações. Então não cabe a gente julgar, porque a gente avalia, olha, a pessoa ali não está uma vida mais ou menos tranquila dentro daquilo que os nossos olhos possam captar. Então ela não tem muitos débitos, ela não cometeu nenhum equívoco do passado, né? Dentro da lei de progresso a gente sabe que a gente vai estar melhor amanhã do que hoje, mas que ontem a gente era um pouco pior do que hoje. Portanto, todos nós, à exceção de Jesus, trazemos os nossos débitos. Então, quando nós vemos a criatura aparentemente num mar tranquilo, na verdade ela ainda não tem uma certa maturidade. Às vezes ela não adquiriu certos valores capazes ainda de passar por determinadas sendas que vão impulsionar ela
para um progresso melhor, para um salto maior. Da mesma forma, às vezes nós vemos dentro dos próprios familiares, como a Leila falou, né, a desencarnação do ente querido. Às vezes um pai vem passar por situações difíceis por amor a um filho, ou vice-versa, né, para despertar no filho as questões do Evangelho. Não que ele tenha débito, mas ele tem a vontade e a capacidade de vir, né, para despertar no outro as questões do amor do Cristo. Portanto, fica muito claro nessas questões da dor, do sofrimento, das doenças, das perdas dos entes queridos, a questão do não julgamento. Porque, no fundo, nós não sabemos as causas reais de cada dor que cada um de nós está passando. E aí vamos entendendo essa excelência da fraternidade, do amor e também de levar o auxílio àqueles que sofrem. Não é mesmo? Então, nada de julgamentos. Muito bem, está muito bom o nosso papo. Eu gostaria de aproveitar e pedir para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook escrever ali, colocar seus comentários, fazer perguntas. Depois a gente vai olhar com mais calma e, quem sabe, a gente consegue responder algumas perguntas. Já agradeço todo mundo que está dando um bom dia, está colocando palavras de incentivo. A Juliane Marafiga nos traz reflexão de que precisamos de muita humildade para buscar melhoria para as nossas dores. Porque é verdade, às vezes a gente recebe, né, vem a dor, vem uma situação difícil e a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, não tem aquela humildade necessária para observar o que a gente está precisando melhorar. E a Ana Márcia nos trouxe aqui um trecho de Leon Denis, do mesmo livro que a gente estava comentando, que o filósofo Epícteto diz que as coisas são apenas o que imaginamos que somos. E aí Leon Denis complementa dizendo que pela vontade podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. Então depende muito como que a gente olha para a dor, como que a gente imagina, como a gente enxerga aquela situação, né, e a gente fazer daquilo, né, aquilo que a gente está realmente enxergando, se é um instrumento de crescimento ou se é um motivo de rebeldia, de tristeza. E também o Cláudio nos traz uma reflexão. Pandemia, ensino, reflexão. Como seremos depois? Teremos aproveitado o aguilhão? E realmente a pandemia tem se estendido e nos obriga a refletir cada vez mais sobre o quanto a gente está aproveitando essa situação tão diferente. E aproveitando então o gancho que a Leila, que o Tarcísio trouxeram sobre lidar com a dor do outro, a Leila falou que cada um tem a sua dor, que às vezes porque é espírita a gente acha que não pode sofrer, né, mas a gente tem que respeitar e entender que às vezes é a mesma doença. Eu já tive pedra nos rins, não doeu tanto, não é porque eu estou se queixando, mas até a mesma dor para o outro, ela tem um significado diferente, tem uma intensidade diferente, e principalmente as dores morais, né? Cada um lida com ela de um jeito diferente. E também o Tarcísio trouxe da caridade frente à dor do outro, frente ao sofrimento alheio. E aproveito então para continuar nesse caminho e trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo uma parte da comunicação dos espíritos, que é o espírito bernardino, que ele faz uma pergunta e responde, né? Dever-se-á por termo as provas do próximo? E aí ele refaz, esmiuça a pergunta. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Porque às vezes a gente vem com aquele pensamento deveras equivocado, pensando que, olha, a pessoa está passando por tal sofrimento, então Deus trouxe aquela dor por algum motivo, não vou atrapalhar, né? Vamos deixar a dor seguir seu curso, a lição fazer efeito, e a pessoa
vir com a evolução dela, não vou querer atrapalhar esse plano divino, né? E o Espírito Bernardino nos explica que é bastante equivocado esse pensamento. Ele nos questiona, nesse caso, nessa situação: sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. De repente, a gente é colocado naquela situação justamente para trazer o consolo. E a gente chega, vê aquela situação e diz, não, vamos deixar a coisa seguir o seu curso. E aí, então, o Espírito Bernardino nos dá um exemplo de como a gente deve dizer para nós mesmos. Dizei assim: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação talvez de ter o mal e substituí-lo pela paz. Às vezes a gente se defronta com a prova do outro e não tem noção que a prova é nossa também. É nossa no sentido da gente abrir mão do orgulho, abrir mão da má vontade, abrir mão da preguiça e agir e diminuir aquela dor. E às vezes a gente dando um consolo, a gente está falando palavras, agindo com amor, e a gente está falando para nós mesmos, porque a gente tem uma dor parecida, a gente precisa daquela lição. E aí Deus nos permite passar pela dor através da dor do outro. Não precisa a gente passar bem a gente a dor, mas a gente olhar o ente querido com aquela dor e a gente se condói e passa com aquela dor. Então vira uma expiação de uma forma um pouco mais sutil. Bem importante isso que tu nos trouxe, Vitalino, de que às vezes a dor é do outro, mas ela acaba sendo da gente também, tal é o grau de proximidade, né? Então nós temos essa situação, na verdade, nesse caso a dor, ela é dos dois, né? Não chega a ser só do outro, porque daí ela me atinge também como dor. E o Tarcísio trouxe uma questão muito, muito bonita que eu achei lá sobre o fardo, que Deus não dá o fardo maior do que a força de cada um para carregar, e o julgamento das dores dos outros, no sentido de que às vezes realmente a gente olha e parece que tem pessoas que têm uma existência tranquila, com tudo em harmonia, tudo... E bem importante eu achei isso, assim, de que às vezes aqueles espíritos, eles não estão fortes o suficiente para receber o fardo que eles ainda têm que carregar. Então eles passam por existências mais tranquilas, se fortalecendo e amadurecendo para depois ter essa força necessária para carregar aquele tipo de fardo que venha a ser débito deles mesmos, lógico, né? E um outro aspecto da dor do outro que eu achei interessante trazer, porque muitas vezes a gente vê essas situações, as pessoas tentam ajudar outra pessoa e não conseguem prestar o auxílio, porque parece que a outra pessoa, ela quer o auxílio, mas ela não se deixa ajudar, né? Então, nós nos deparamos às vezes com dores que ainda não cumpriram a sua função por completo, e que ainda não chegou a hora de acabarem com algumas pessoas. É diferente de eu não querer ajudar, porque aquilo ali é uma coisa que a pessoa tem que passar, não é esse o caso. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente deve fazer, até porque minimiza a dor do outro, quem saberá se nós não somos um instrumento de finalizar aquela dor, porque chegou ao fim, aquele momento ali. Mas, então, aquelas situações que nos tocam, que as pessoas parecem querer, de fato, o auxílio, e repetidas vezes nós estendemos a mão, mas a pessoa retorna ao mesmo ponto em que estava de necessidade, seja material, seja comportamental. E aí, eu me lembro que eu marquei num livro que eu estou lendo, eu estou relendo agora a obra Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra psicografada pelo Chico Xavier, através do espírito André Luiz,
O André Luiz foi um médico aqui na sua última encarnação, e ele desencarnou e segue seu aprendizado na espiritualidade, seguiu e ditou uma série que a gente chama Obras Complementares, né, das obras básicas da doutrina espírita. Então, lá ele conta sobre a vida no mundo espiritual, como que é lá, depois que a gente desencarna, em diversas situações, muito boa de lei, nos traz muito conhecimento essa série. Então, ali, ele está contando, nesse momento, que ele participa de uma expedição de auxílio, como auxiliar e como aprendiz, né, em regiões de sofrimento. E ele presencia no caminho alguns espíritos assim, em grande sofrimento, e ele foi tocado por aquilo ali, e ficou surpreso ao ver que o grupo não parou para atender aqueles irmãos, eles estavam indo para atender um outro. E aí, a coordenadora da expedição explicou para ele que a equipe também não era indiferente àquelas rogativas daqueles irmãos, que bem ao contrário, periodicamente eles socorriam aqueles irmãos daqueles charcos de dor, aonde eles estavam voluntariamente sob o domínio de espíritos mais endurecidos no mal, né? E preparavam um ambiente salutar lá nas colônias onde eles trabalham, periodicamente faziam esse socorro, mas que mais cedo ou mais tarde eles fugiam da influenciação benéfica e retificadora e retornavam espontaneamente ao charco. Quer dizer, eles ainda não estavam preparados para um tipo de visão de vida, de conduta, de disciplina, para terem o socorro necessário. Então, eu achei bem interessante que a frase com que ela disse, que esclarecendo que é imprescindível naqueles casos que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as lutas abençoadas. E a gente vê isso, enquanto a dor não vai embora, é porque ela ainda precisa solidificar alguma coisa, ou em nós, ou no outro, para que a gente esteja preparado para o próximo passo, né? Então, muitas vezes essas pessoas que nós tentamos ajudar, que a gente até sabe o caminho, mostra, mas a pessoa não adere, é uma pessoa muito próxima a nós, um ente muito querido que está numa situação difícil e que nós queremos ajudar a todo custo. Mas a pessoa ainda não está pronta para aquela mudança que vai tirá-la daquela dor. E aí, o que nós podemos fazer nesse caso? Porque aí a gente se sente meio de mão amarrada. E aí, uma das coisas que nós podemos fazer é orar. A oração, a prece abre o portal para a espiritualidade superior. Eu tinha lido sobre isso antes, quando eu estava me organizando para participar aqui, e na mensagenzinha que eu abri hoje de manhã caiu, era de outra forma, mas dizia a mesma coisa, que a prece ela abre uma porta de conexão com a espiritualidade superior. E tem um livro, Saúde Espiritual, se chama o livro, de um psiquiatra espírita, o Alídio de Cerqueira Filho. Ele nos demonstra com uma figura a ação da prece quando a gente ora por alguém e não vê a modificação daquela situação ou daquela pessoa, assim, parece assim que não está adiantando. A gente faz prece e não ora. Então, ele faz um desenho de um círculo que representa a pessoa e vários círculozinhos na volta que ficam retidos por fora daquele círculo, e essas bolinhas, esses círculozinhos são representados como a energia da prece da gente, que parece que não atingiu a pessoa e ficam todas retidas no entorno daquela pessoa. Quando a pessoa atinge aquele grau de amadurecimento para poder superar aquela dor, ou seja, vamos dizer que aquilo ali seja a vontade. Agora eu quero superar essa dificuldade na minha vida, e ela abre aquele canal e toda aquela energia que ficou acumulada em volta, a pessoa recebe naquele momento, e aí às vezes parece assim que dá um salto, a situação se modifica. É muito bonito de ver, então isso é muito consolador, né? E nos dá esperança e nos incentiva a não desistir, né?
Então, e uma outra coisa também, assim, que referente à dor do outro, é que tem muitos momentos que nós, vendo tantos infortúnios, muitas dores, nós chegamos a nos sentir desconfortáveis por estarmos bem e estarmos em harmonia. O normal é quando nós estamos buscando, quando nós estamos, assim, fazendo essa conexão com frequência, nós estarmos em harmonia, com momentos, claro, em que a dor vem, que as situações vêm para nos provar, mas na busca sempre nós temos uma resposta. Então, a gente às vezes até se sente meio mal, assim, de estar bem, enquanto que há tanto mal. E aí é importante a gente lembrar nessas horas que ficar mal não é solidariedade. Quanto melhor, quanto mais equilibrado eu conseguir ficar, melhor eu consigo auxiliar o outro. Melhor eu consigo ser suporte, porque é através das próprias criaturas que Deus ajuda as outras criaturas. E tem vezes também que eu não posso tirar o outro dessa experiência de dor, não tem nada que eu possa fazer, mas eu posso estar ali ao lado. Eu posso estar ali ao lado da pessoa, sendo solidária, tendo empatia, e só de eu ouvir e da pessoa saber que a gente está ali, isso já é também um grande auxílio. Eu gostaria, então, de trazer rapidamente aqui essa questão, né, da dor pessoal e da dor do outro, né? Quanto à dor pessoal, agradecer os comentários dos nossos amigos pela internet, que trouxeram a respeito, ali por exemplo, da humildade, né? Então, é muito importante isso, desenvolver essa virtude da humildade e pensar que, quando a dor me bater a porta, nada de revolta, né? Ah, mas por que eu? Não, porque também eu. Porque não também eu. Todos nós estamos no estágio evolutivo, de forma geral, que estamos habitando na Terra, então a dor pode bater a minha porta. Trabalhar essa questão da não revolta, né? De não se fazer vítima da dor, né? Para que a gente possa, então, tirar esse proveito. O outro irmão comentou a respeito da pandemia, né? Qual o real significado, e a gente lembra do livro tanto do Ave Cristo, lá no ano 200, que havia uma pandemia pior do que a de hoje. Muitos de nós passamos por lá e não aproveitamos a situação e não desenvolvemos valores. E continuamos passando pelas mesmas situações. Outros conseguiram passar e, quem sabe, hoje encarnados, reencarnados conosco também, não passem de forma tão veementemente por privações que a pandemia está causando em maior ou menor grau para alguns. O próprio livro Renúncia, né, século XVII, XVIII, 1600, 1700 e pouco, uma pandemia das mais ferozes, né? Então é necessário a gente ter esta visão do Evangelho, né, que traz luz pela doutrina espírita do propósito daquilo a que fomos chamados, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, cuidar da minha dor de forma adequada, mas também com a dor do outro no máximo das nossas forças. Empenhar-nos o máximo daquilo que está ao nosso alcance para minimizar, né, o sofrimento e a dor do outro. Então, se a pessoa está com sede, ela precisa de um copo de água. Se a pessoa está com fome, ela precisa de comida. Se a pessoa precisa de um ouvido amigo, emprestemos o nosso ouvido, o nosso ombro amigo, para uma caridade espiritual, para uma caridade moral, quer seja para a caridade material. Eu gostaria de deixar aqui, rapidamente, assim, né, o item 110 do livro Vinha de Luz. Lá no livro de Vinha de Luz, pela psicografia do Chico, o Emmanuel traz neste item 110, com o título de Caridade Essencial, ele traz uma análise profunda a respeito do tema caridade, fazendo alusão ao Evangelho e indo mais profundamente para nos alertar, para nos auxiliar e para nos proporcionar mais ferramentas, mais condições de passarmos por aquilo que a vida está nos chamando ou irá nos chamar. Dizendo que resta-nos a partir daí, além de agradecer, né, a oportunidade de estar com os amigos, e pedir a Deus que nos ajude quando a dor, o sofrimento bater a nossa porta, porque é o fardo que a gente consegue carregar. Que maravilha, tá muito boa a conversa.
infelizmente já está estourando o nosso tempo, então vamos só fazer alguns comentários aqui do que o pessoal tem colocado no Facebook. Se o Tarcísio e a Leila quiserem também comentar, fiquem à vontade. A Ana Márcia aqui nos lembrou a importância também no capítulo 5 sobre o bem sofrer e o mal sofrer. E isso realmente é muito importante, né? Diz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, o item bem sofrer e mal sofrer, sobre como a gente aproveita o sofrimento. E aí eu lembrei do livro Nosso Lar, em que o André Luiz, que a Leila estava falando dele, né? Então ele, como médico, havia desencarnado, passou por muitos sofrimentos, aí estava em recuperação em Nosso Lar. E aí, quando ele estava um pouco melhor, ele recebeu visita da mãezinha dele, que estava desencarnada também, mas em outra colônia espiritual. E aí chegou a mãe, aí ela botou ele no colo e ele começou a chorar e contar todos os sofrimentos que passou, porque ficou anos lá no umbral, e tinha fome, e tinha frio, e não sei o que, e falando das dores dele. Aí a mãe disse, tá, tenha calma aí na lamentação, vamos devagar, né? Quando a gente estava encarnado, eu ia ter botar num altar ali e ia dizer, meu filho, eu cuido de tudo, coitadinho, né? Mas agora eu estou aprendendo uma atitude nova. E aí ela falou, tem uma frase bem interessante que eu vou ler aqui, que ela disse, nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós. Isto é, não é só porque a gente está sentindo dor e está abrindo ferida, está chorando, que a gente vai se edificar, vai evoluir. Aí o bem e o mal sofrer, né? Mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então a dor é essa porta, né? Ela nos oferece uma porta de luz, mas a gente escolhe se a gente vai atravessar a porta ou ficar aqui chorando do lado de cá. E observa que ela fala de sermos mais compreensivos e mais humanos. E aí então já remete ao que o Tarcísio e a Leila tem falado sobre a dor do outro, né? Como a nossa dor nos ajuda a sermos mais compreensivos com a dor do outro. Vamos ver aqui mais o que temos mais de comentários. O pessoal aqui nos incentivando, então agradeço a todos que estão nos incentivando aqui o nosso estudo. E a Jussara Flores nos diz o seguinte, não somos vítimas das nossas dores, se as sentimos é para crescermos, buscando o nosso melhoramento, porque a dor nos ensina, nos faz enxergar os nossos defeitos e melhorarmos, buscando nos superarmos. Jesus amado, quanta gratidão por esta existência no mundo, pelo discernimento, resiliência, quanta aprendizagem. Muito importante, né, a gente ter essa gratidão por tudo que esse mundo, essa vida nos traz. E quanta gratidão eu tenho pelos amigos por estarem aqui presentes. Leila, quiser dar suas palavras finais, à vontade. Eu pensei sobre a frase que Jesus nos trouxe do vigiai e orai, que nós podemos, diante da dor, diante de momentos assim que a gente não está conseguindo se manter em harmonia, em equilíbrio, que é tão importante, especialmente agora, quanto mais a gente buscar harmonia, mais a gente consegue orar também por tudo que está acontecendo, né? E aí eu pensei assim, que nós tem uma aplicação prática que eu gosto muito de usar na vida, né? Naqueles momentos que a gente se sente enfraquecido, ou diariamente também, né? Que nos ajuda a fazer a sintonia com a espiritualidade superior, com o nosso anjo da guarda, que é através de pequenas leituras espíritas, né, de autores de referência da doutrina espírita, do evangelho, das obras básicas, de colocar uma palestra em vídeo, um seminário, uma roda de conversa espírita, tem diversas no canal lá do YouTube, acho que é no YouTube, né, que ficam salvas ali por tema, do Abrigo Espírita Oscar Pitã. Então, eu gosto muito de quando eu estou fazendo alguma atividade em casa, de deixar e ficar escutando uma palestra, a gente se transporta. E aí,
Outra coisa também, a música espírita, dependendo se o que a gente vai fazer envolve raciocínio, tem que pensar, a gente não consegue ouvir palestra ao mesmo tempo, mas tem música espírita sem letra, que é só instrumental, assim, que eu até usei quando eu estava estudando o tema também, e a prece. Então, essas coisas todas, assim, vale a pena experimentar, porque quando a gente faz isso, essa leitura, escutar os vídeos, as coisas que a gente se conecta, assim, com os instrumentos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição, isso faz uma diferença muito grande. Muda a atmosfera psíquica dentro da gente e no nosso entorno. E isso dá espaço para a espiritualidade nos inspirar, nos fortalecer nos momentos de dor e trabalhar dentro de nós, para que nós tenhamos uma maior compreensão de tudo que acontece e nos fortalecer. Mas então, encerrando, infelizmente que estava tão boa a nossa conversa, eu queria novamente agradecer imensamente o convite dos amigos, essas pessoas tão queridas assim, agradecer os ouvintes que estão aqui trocando, colaborando nessa sintonia de tanta harmonia que a gente está vivenciando hoje, né, nesse momento. Com certeza o nosso domingo vai ficar mais harmônico, muito mais feliz com essa oportunidade. Muito obrigada por tudo, desejo assim um domingo excelente a todos, de muita harmonia, de muita fé, de muito amor. Muito obrigada. Então, nós que agradecemos aos amigos, Leila e Tarcísio, a todos que nos assistem. E para encerrar, eu não consigo pensar diferente a não ser trazer o exemplo do nosso Mestre Jesus. Jesus, o evangelho inteiro, ele estava aliviando a dor dos outros, né? Ele que tem o conhecimento da importância da dor como impulso para o desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, ele não deixou de aliviar a dor dos outros, curou um monte de gente, consolou, ensinou. E tem um trecho que tem no livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, que conta que tem aquela cena do Evangelho que a casa de Simão Pedro estava cheia, e o Jesus curando aqui, curando ali, e de repente desce do teto um paralítico, porque eles não conseguiam botar o paralítico dentro da casa, porque era muita gente, abriram um lugar no teto e começaram a baixar para umas cordinhas para Jesus curar o paralítico. Aí Jesus curou, e em um certo momento Simão viu que Jesus já estava cansado, e Simão disse: pessoal, todo mundo embora, que o mestre precisa descansar. E aí o mestre foi para a praia, Simão foi junto, em silêncio, e aí começa a ver até uma lágrima do rosto do Cristo. E o Simão: mas como está triste, está chorando de alegria, né? Não, estou chorando de tristeza. Mas como a gente tem alcançado tanto, feito tanta coisa? E ele, Simão, aquele paralítico que eu acabei de curar, ele agora está num bordel, contando vantagem, abusando do vinho e das pessoas. Não serviu de muita coisa, né? Ele não está aproveitando essa oportunidade que eu dei para ele. E como é que a gente vai pensar que Jesus não sabia que isso ia acontecer? Eu pessoalmente acredito que ele sabia que o paralítico ia fazer aquilo. E mesmo assim ele fez. Porque é como aquela prece que a Leila falou. Vai ficar ali para o momento do despertar, aquele cara vai usar, aquele espírito vai utilizar aquilo como aprendizado. Mesmo sabendo de todas as falhas da humanidade, Jesus continua auxiliando, Jesus continua fazendo os milagres. Mas tem um momento que ele parou de fazer os milagres. O último milagre dele foi curar a orelha do Malco, que era aquele que o Simão cortou a orelha quando Jesus foi preso. Porque a partir dali era a hora do testemunho de Jesus. E a dor que Jesus ia sentir, ele sabia que era uma dor que Deus estava reservando para ele, que tinha um motivo, tinha uma missão. E na hora de ajudar a si mesmo, na hora de curar, ajudar, diminuir o próprio sofrimento, Jesus não fez nada, porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo para nos dar uma lição. E as pessoas diziam, Jesus na cruz, e diziam: Nazareno, salva a ti mesmo, e agora? Cadê teus poderes? E o que ele fazia? Compreendia, perdoava, com um olhar, nos contos e livros
os livros espíritas, com o olhar ele dava uma lição, né? Tomé estava meio perdido, olhou para ele no meio da multidão, Jesus com o olhar, Tomé já gelava assim, nossa, né? E tem várias situações ali na cruz que Jesus, com pequenos atos, deu grandes lições. E o bom ladrão ali do lado, e disse, tu vais estar comigo no reino dos céus. Então, em vez de se salvar, ele continuou salvando os outros. Pediu a um anjo para salvar Judas. Olha, e assim não salvou, porque ele sabia que aquele era o momento de dor que ele precisava passar num sentido de missão. Porque Jesus era o Espírito puro, não tinha mácula, não tinha expiação para pagar. A dor dele era, o sofrimento dele era missionário, era para nos ensinar. E nos ensinou pelo exemplo de como nos portarmos frente à dor, esquecendo de nós e ajudando, auxiliando e crescendo. Muito obrigado, queridos amigos. Um bom dia e um bom domingo. Então, meus amigos, depois dessas reflexões belíssimas aí, os irmãos, em especial agora no final, o Vitalino nos chamando, a figura do Mestre Jesus, convidamos a todos a fazermos a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, pelas oportunidades oferecidas, em especial a essas, através da doutrina espírita e reflexões de aprendizado do seu Evangelho. Rogamos a Ti, Mestre querido, através dos Teus benfeitores, a proteção e o amparo, a bênção dos nossos lares, dos nossos familiares, aqueles que conosco convivem, e que possamos, acima de tudo, fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio com aquilo que aprendemos do Teu Evangelho, nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome, encerramos os trabalhos de hoje. Que assim seja.